no final. Aí vocês informam aí, por favor, no chat. Então, vamos começar aí. Na primeira enquete, eu quero que vocês me digam, vocês já participaram de alguma experiência aqui no tribunal com o uso de práticas ágeis? Ou fora do tribunal também, já tem algum contato com reunião diária, com quadro Kanban, reunião de retrospectiva, ou já participou de algum projeto usando Scrum, algum aspecto do Scrum? Já ouviram falar? Só para eu entender um pouquinho da experiência de vocês em relação às práticas ágeis. Alessandra, você pode colocar a enquete aí para gente, por favor? Eu coloco aqui, pode deixar. 2 minutinhos só para a gente ter um termômetro aí de como é que vocês estão em relação à agilidade. Aí, já apareceu. Ó, tá bem equilibrado, hein? Acho que já dá para ter uma ideia, né? Então, a gente tem aqui, ó, 52% dos colegas, 53%, já tiveram algum contato com agilidade, né? Mas a gente tem um número expressivo de colegas que não tiveram nenhum contato ainda, né? E é importante salientar, gente, que embora as práticas ágeis elas sejam largamente aplicadas à TI, a gente tem vários cases de aplicação de agilidade fora da TI. Então, a intenção aqui hoje é a gente também melhorar esse número aqui de pessoas com conhecimento necessário para poder começar a usar, experimentar alguma agilidade em sua unidade. Então, está bem equilibrado mesmo. A gente tem um resultado aí. Vocês estão conseguindo ver o resultado? Não, Su, não. A gente tem 53% dos colegas que responderam sim e 47% responderam não. Então, a gente tem realmente, assim, que explorar bastante mesmo, ter momentos capacitações nessa área para a gente ampliar o uso das práticas ágeis no tribunal para levar essa experiência para mais unidades, né? E aí vamos conversar um pouquinho sobre por que os projetos falham, né? Eu trouxe aqui uma imagem, para quem não conhece, é a minha cidade natal, Goiânia. Essa avenida aqui é a Avenida 85, tem um monumento chamado Chifrudo, que é esse monumento que está aí no centro da tela, que é um viaduto lá em Goiânia, nessa Avenida 85. E aí, assim, então, o exercício é o seguinte, gente, por que os projetos falham, né? A gente, aqui olhando para essa imagem, a gente consegue perceber muito melhor, pelo menos eu estou vendo muito melhor aqui esse edifício mais próximo de mim, esse edifício à esquerda aqui branco com azul e vermelho, esse outro marrom à direita menorzinho, próximo do monumento do Chifrudo. Agora eu consigo ver bem, claramente, o que está lá no final da avenida, próximo daquela área verde lá, aqueles prédios que estão lá ao fundo. É bem mais difícil enxergar, né, o que está lá no horizonte. Então, fazendo uma analogia com essa imagem, por que os projetos falham, né? Porque a gente tenta prever um futuro muito longínquo, né? A gente tenta aqui fazer um planejamento hoje para mais de um ano, para mais de 2 anos. A gente tenta definir um escopo, um cronograma, fazer um planejamento denso logo no começo do projeto. E a gente não consegue, nesse planejamento inicial, a gente não consegue enxergar bem o que está lá no final da avenida, né? Então, e muita coisa muda nesse tempo, né? Nesse transcurso de tempo. Então, por que os projetos falham? Por que os cronogramas falham? Raramente a gente vê um cronograma ser cumprido à risca, conforme planejado, especialmente aqueles que são cronogramas que prevêem ali entregas para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, considerando até esse aspecto do mundo VUCA, né, do volátil, incerto, complexo, ambíguo, eu posso até estar sendo repetitiva, mas essa questão da pandemia, né, demonstrou para a gente que muita coisa muda e muito rapidamente no mundo hoje. Então,
fazendo um paralelo entre isso que eu acabei de falar para vocês sobre a questão do horizonte, né? A gente está falando de planejar, quando a gente planeja para daqui 1 ano, 2 anos, a gente tende esse aspecto, essa abordagem tradicional de gestão de projetos, que dentro do contexto de produzir algo, uma solução, um produto, um serviço ao final desse projeto, a gente faz um único planejamento. Eu trouxe aqui até o ciclo de Deming, que é o Plan, Do, Check and Act. Planejamento, planejar, fazer, checar, monitorar e agir, para a gente traçar esse paralelo entre o que é uma abordagem tradicional e o que é uma abordagem ágil, né? Na abordagem tradicional, a gente faz todo um planejamento no começo. Então, a gente define ali o escopo, define o cronograma, faz todo o planejamento, tenta prever esse futuro, esse final da avenida lá que a gente não está enxergando muito bem, a gente tenta antecipar e prever o futuro, né? E aí a gente passa para uma fase de execução e lá no final de 1 ano, 2 anos, a gente está entregando o resultado. E o que acontece muito? Eu venho da gestão tradicional, né? Desde 2002, eu trabalho com gestão de projetos na área de TI. E passei por muitos projetos frustrados, né? Que a gente trabalhou por anos e a gente não entregou resultado, ou entregou um resultado que já não servia mais, né? Ou a gente entregou algo que não foi usado. E aí isso frustra bastante, né? Diferente disso, no aspecto da abordagem ágil, a gente diminui o risco. Por quê? Porque a gente vai fazer planejamento, sim, a gente vai executar, a gente vai monitorar, a gente vai agir. Mas a gente vai fazer isso em pequenos ciclos. E a gente vai entregando, a cada final de ciclo, a gente vai entregando valor. Ou seja, a gente vai entregando resultado palpável. A gente vai entregando, a equipe vai vendo o resultado, a equipe vai vendo o cliente consumindo aquele valor, né? E a gente vai fazendo isso em ciclos até a gente concluir toda a entrega de valor desejada pelo nosso cliente. Então, assim, grosso modo, é essa diferença entre o tradicional e o ágil. Mas, voltando um pouco no tempo, fazendo um pouco o histórico aí de como é que a gente chegou no ponto que a gente está aqui na TI em relação à agilidade, para vocês terem uma ideia, lá em 2014, a equipe da TI tentou implantar as práticas ágeis aqui, mas a gente vinha com pouca experiência, com pouca capacitação, e a gente vinha num trabalho que está aí representado, existe um termo chamado Extreme Go Horse, que é o que? A gente trabalha de forma tarefeira, a gente vai executando, e vem novas prioridades, você para o que você está fazendo e pega outra prioridade para fazer. E aí, em 2014, a gente teve contato com a agilidade, a gente falou, vamos tentar implantar na TI, né? Só que nem nós estávamos preparados, nem o tribunal estava preparado para aquela transformação. E a gente foi com muita sede ao pote, assim, no meu ponto de vista. E aí, acabou que essa iniciativa foi frustrada. Em 2015, a gente retornou para o modelo antigo. E em 2016, a gente tentou novamente. Mas agora a gente fez uma tentativa diferente. A gente se capacitou primeiro. A gente, com o apoio da escola, né? Preciso destacar esse apoio. Nós capacitamos mais de 50% da equipe à época. E um outro aspecto importante que impulsionou a agilidade aqui na TI, nós fizemos muito benchmark. A gente foi visitar os órgãos que estavam mais adiantados nesse processo de transformação ágil, nesse processo de uso das abordagens ágeis. A gente foi ao TCU, a gente foi ao STF,
fomos ao Prodazem, tivemos contato com o Banco Central. Então, a gente foi conhecer como é que foi o processo de implantação da agilidade nesses órgãos para a gente encurtar caminhos também. E em 2019, já com um pouco mais de maturidade, a gente começou a ser procurado por outras unidades do tribunal para a gente fazer uma espécie de mentoria em relação às abordagens ágeis, né? E agora, em 2020, a gente tem ampliado essa transformação. Aqui na própria TI também a gente está ampliando o uso das práticas ágeis e fora da TI a gente pretende alavancar ainda mais, né? E aí, aqui eu trouxe um gráfico também para exemplificar com números como é que a abordagem ágil impactou nos projetos de desenvolvimento de software aqui na TI. Lá em 2014, de 2014 a 2016, naquele modelo ainda tradicional de gestão, a gente entregou 4 projetos e 2 projetos, além desses 4, 2 projetos foram cancelados. E aí, em 2016, a gente começou lá o uso da abordagem ágil de uma escala maior aqui nos times de desenvolvimento de software. E a gente passou nesse período a entregar mais ou menos, foram entre 10 e 13 projetos, e 3 foram cancelados. E agora, de 2018 a 2020, a gente não teve nenhum projeto cancelado e nós entregamos 28 ações de desenvolvimento de software. Então, assim, o salto é considerável, né? E aí, não posso deixar de falar do Manifesto Ágil quando a gente trata de agilidade, né? O que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil, ele foi pensado, foi desenvolvido ali por um grupo de referências na área de TI. Jeff Sutherland, o Ken Schwaber, Martin Fowler. E esse manifesto, ele é voltado para a área de desenvolvimento de software, mas hoje a gente tem manifesto ágil de RH, a gente tem manifesto ágil de outras, de marketing, de comunicação, fundamentados no manifesto ágil de desenvolvimento de software. E basicamente o que ele trouxe, né? E é muito fácil fazer uma analogia para a sua unidade, ainda que não seja uma unidade de TI. Eles valorizam mais os aspectos que estão à esquerda, mas veja bem, eles valorizam mais, não quer dizer que eles deixaram de valorizar ou usar esses aspectos à direita sempre que necessário, mas eles valorizam mais dentro do processo de agilidade indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguir um plano. O que quer dizer, gente? Indivíduos e interações é empoderar as pessoas. Né? A agilidade está muito centrada no indivíduo, está muito centrada na pessoa. É a pessoa que faz a transformação. Somos nós que fazemos a transformação. Né? Então, é colaboração, comunicação fluida, muito mais que processos e ferramentas. O software em funcionamento ou o serviço em funcionamento, mais que documentação abrangente. Antigamente, gente, quem não sabe, se produzia muito papel mesmo, até você chegar numa solução de software funcionando com valor agregado ao cliente. E com a abordagem ágil, a gente passou a ter uma documentação mínima e eficiente. Colaboração com o cliente. O cliente tem que estar participando do processo desde o princípio. O cliente está envolvido o tempo todo. A comunicação, o feedback é constante. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Responder a mudanças, gente, é também um alicerce da agilidade. A agilidade é muito mais sobre adaptabilidade do que sobre rapidez. A celeridade ela vem como consequência, mas
o fundamento mesmo da agilidade é se adaptar à mudança o mais rápido possível para que se tenha menos desperdício e se entregue o valor mais cedo. Eu deixei umas referências nos slides depois para vocês se aprofundarem. Tem alguns artigos que eu estou deixando aí para vocês também nesse material. E aí, a gente vai começar agora a falar um pouco das abordagens ágeis, né? Já falamos do manifesto ágil e outro fundamento da agilidade é o movimento que nasceu lá no sistema Toyota de produção, no pós-guerra, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi arrasado, né? E aí veio recessão, os recursos já eram escassos, ficaram mais escassos ainda, então eles precisaram se reinventar, né? São nesses momentos que a inovação aparece. Então, o Taishi Ono, esse engenheiro da Toyota, ele, nesse ambiente aí de recursos escassos, ele pensou, não, eu preciso trabalhar a eficiência do processo de produção aqui na Toyota, né? A gente precisa trabalhar esse processo de uma forma que a gente seja produtivo e eficiente para a gente recuperar todo esse problema aí que veio com a recessão, né? E aí veio, né, nesse pensamento do Lean Manufacturing, do Lean dentro da produção fabril, veio como alicerce o pensamento Lean, o Lean Thinking, que é também uma filosofia de vida, gente. Assim, é um pensamento que, aplicado aos processos de trabalho, aplicado à sua vida pessoal, ele realmente faz todo o sentido para uma eficiência no seu processo de trabalho, uma eficiência nas suas tarefas em casa, porque ele traz o aspecto da simplicidade no processo. O processo tem que ser enxuto, você tem que evitar os desperdícios no processo, né? Se a gente está falando ali do Japão no pós-guerra, na escassez de recursos, que não é muito diferente, assim, guardadas as proporções da realidade que a gente deve enfrentar, né, por conta da pandemia. A gente tem escassez de recursos, então a gente precisa ser muito eficiente no uso dos nossos recursos. E no caso do Japão, é impressionante como essa questão de se evitar o desperdício, da simplicidade, ela está tão presente na tradição japonesa, né? Eu vi um caso de um japonês contando que eles, desde que eles nascem, eles são criados para consumir apenas aquilo que eles precisam mesmo. Então, eles não deixam nenhum grão de arroz sobrar no prato, né? Porque eles têm escassez de alimentos também. Então, isso está presente muito na cultura japonesa. E aí eu trouxe aqui um videozinho para vocês, também para ilustrar um pouquinho melhor o que é esse pensamento Lean. Desculpa que eu passei sem querer. Existe uma transformação potente e silenciosa que já começou e que pode mudar o mundo. A transformação Lean, capaz de mudar o mundo resolvendo problemas. Que o Lean é sobre melhorar processos, trazendo evolução contínua, a gente já sabe. Ao combater o desperdício e a burocracia e estimular a inovação, o Lean renova a gestão das empresas, tornando-as mais competitivas. Com a melhoria contínua que o Lean proporciona, negócios dos mais diversos setores se tornam mais capazes de resolver os problemas de seus clientes e de oferecer uma experiência inesquecível. No entanto, o que poucos percebem é que essa mudança não acontece apenas de cima para baixo, nas mesas de reunião dos grandes CEOs. Ela tampouco ocorre só dentro das empresas. A transformação se dá principalmente no dia a dia, pelas mãos de todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Isso porque o Lean empodera cada indivíduo a enxergar os problemas e a propor soluções simples e enxutas para os obstáculos de cotidiano. É identificando e solucionando os impasses que as pessoas criam rotinas mais eficientes dentro e fora do mundo do trabalho.
colhendo melhores resultados e desfrutando de uma vida mais plena e feliz. E quando todos vibram em um mesmo propósito, buscando a solução dos grandes e pequenos problemas, é tal qual as cordas de um afinado instrumento. A mudança ecoa e reverbera, propagando-se pelos grupos, pelas comunidades, e daí impactando o mundo inteiro. A transformação Lean é a transformação das pessoas, e você faz parte disso. Que problemas você vai resolver hoje? Então, gente, é isso que o vídeo resumiu, né? A gente precisa pensar simples. Às vezes a gente começa sempre pensando o complexo primeiro, né? E aí, do pensamento Lean, também lá no sistema Toyota de produção, eles criaram o princípio do Lean Kanban. O Lean Kanban, Kanban quer dizer cartão, sinalização em japonês. E ele, quando se fala em Kanban, já se associa ao quadro Kanban, né? Que é esse quadro aí coloridinho, cheio de post-its. Mas o Kanban é sobre também eficiência na produção. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês bem simples, para ilustrar o que é o Kanban, mas o Kanban vai além de só um quadro na parede com tarefas, né? E aí o Kanban, ele ganhou bastante proporção no Ocidente a partir de um movimento de um cara chamado David Anderson. O David Anderson, ele trouxe o Kanban para aplicação no desenvolvimento de software, né? Então, ele trouxe o Kanban para o Ocidente com esse intuito e realmente, assim, o Kanban é bastante utilizado para projetos de software, para soluções de software, mas ele é muito aplicado também fora de TI. Ele foi adaptado e como ele é muito pouco prescritivo, ou seja, ele não é uma metodologia. O Kanban é um conjunto de boas práticas, né? Ele não prescreve que você tem que fazer de uma forma ou de outra. Ele é ali um menu que você vai saboreando de acordo com a sua necessidade. Mas, basicamente, ele traz essa estrutura de quadro, né? A gente tem ali todo o trabalho visível, que esse é um dos fundamentos do Kanban, você colocar todo o seu trabalho visível. E esse trabalho, ele pode estar estruturado num quadro Kanban, que é chamado de Kanban com K minúsculo ou Kanboard. Só um preciosismo, que você pode chamar de quadro Kanban mesmo. E, basicamente, uma estrutura de quadro comum, ela começa com essas 3 colunas, que é a coluna de lista de tarefas a fazer, que é conhecida como backlog, a coluna de fazendo ou doing, e a coluna de concluído, feito ou done. E aí, a partir do momento que você estrutura, coloca todas as suas tarefas ali no quadro, vai executar a primeira tarefa, você move o seu cartãozinho para a coluna fazendo. E terminei minha tarefa, eu movo para concluído. Simples assim, né? Mas nada é tão simples como parece, né? Então, vamos olhar esse outro quadro aqui. Esse quadro ele vai ilustrar um pouco melhor como é que funciona o Kanban. E aí ele tem vários elementos aqui que eu vou explicar um por um para vocês. Além daquela coluninha, naquela coluna fazendo que a gente viu no quadro mais simplificado, a gente tem 2 outras colunas agora. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês de um processo em que o servidor vai redigir uma minuta ele redige minuta de despacho em processos administrativos. E ele está lá em teletrabalho, como todos nós estamos agora, né? E aí ele tem lá suas tarefas pessoais, domésticas para fazer, tem que auxiliar a criança no homeschool, tem que cozinhar, tem que limpar a casa e tem que trabalhar também, né? Quase ninguém tá assim hoje, né? Então, aí, o Kanban também nos auxilia nessa organização pessoal, né? Do nosso teletrabalho. Esse material até, inclusive, está no curso que a escola produziu para teletrabalhador.
eu produzi conteúdo lá para o curso. E aí esse quadro, ele divide as tarefas pessoais em 50% da carga individual e 50% teletrabalho. Mas é claro que isso é perfeitamente variável, né? E essa outra raia, Expedite Urgências, eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, esse é um quadro um pouquinho mais rebuscado, mas só para vocês entenderem um pouco como é que funciona o fluxo. Eu tenho lá nas minhas tarefas, enquanto teletrabalhador, que redige despachos em processo administrativo, eu tenho uma tarefa lá para redigir uma minuta de um PA. E aí eu vou começar essa tarefa, eu vou tirar essa tarefa do meu backlog, da minha lista de coisas a fazer, e vou botar ela lá na coluna em execução. E aí começa a redigir minha minuta. Redigir minha minuta, no meu processo de trabalho, sempre o meu supervisor vai revisar minha minuta e vai assinar essa minuta e uma vez assinado, o despacho está lá publicado no processo administrativo. Então, aí eu estou lá executando minha minuta e terminei e passei para o meu supervisor revisar. E aí aqui, ó, a gente tem, lá na parte superior, a gente tem estágios de espera. Então, a gente vai ter no backlog, o backlog sempre é um estágio de espera. Tem uma fila, um estoque de coisas a fazer, né? As filas são os estoques. E quando eu gero uma minuta de despacho para o meu colega revisar, eu estou gerando uma nova fila aqui para ele, né? O meu colega que vai revisar, eu estou redigindo um minuto e mandando para ele revisar. Estou gerando um novo estoque aqui, um novo estágio de espera. E aí, até tem uma falha aqui, gente, peço desculpas, esses estágios de ação são o doing aqui, não, o concluído não é um estágio de ação. E aí eu redigi minha minuta, eu vou pegar outra tarefa para fazer enquanto esse colega está lá com a revisão da minuta pendente. Terminei a outra minuta e aí ficou acumulado lá para o meu colega revisar essas 2 minutas. Então, eu estou aqui com um estágio de espera com dois trabalhos aqui para ele. Ele não conseguiu revisar ainda. Isso quer dizer, gente, que a gente tem estoques no processo. Estoques nesse processo de trabalho quer dizer gargalo no meu processo, né? Para eu ter uma cadência no processo e ser eficiente, cadência no processo gera eficiência. Então, eu estou levando a minha minuta de despacho. Estou assinando, o meu colega assinou, já concluí aquela minuta, eu entreguei valor, né? Tem um microfone aberto, gente. Então, o que o Kanban traz para a gente? O Kanban... Estou mutada também. Pronto. Todos me ouvindo? Então, para a gente ser eficiente no nosso processo ali e a gente entregar valor, porque eu só vou entregar valor se essas minutas aqui elas forem assinadas, forem revisadas e forem assinadas e o processo estiver concluído, publicado, né? Lá para quem precisa daquele processo. Então, eu estou gerando um gargalo aqui, um estoque aqui nessa coluna aguardando revisão, então não estou sendo eficiente, porque embora eu tenha corrido para trabalhar aqui, entregar minhas minutas, eu não gerei valor no final, eu não entreguei o processo na mão de quem precisava, né? Assim, na mão, o processo eletrônico hoje, mas não entreguei lá para quem precisava daquele despacho assinado, né? Então, fazendo analogia para o processo judicial, também não entreguei valor lá para o jurisdicionado. Se eu não tiver ali o ato assinado, aquele expediente não tem valor, né? Então, o que o Kanban preconiza? Que é um fundamento, um pilar. A gente precisa estar atento a esses estoques, estar atento a esses gargalos, trabalhar esses gargalos. E o que eu faria nesse caso?
o que a gente deve fazer nesse caso? A gente deve trabalhar junto com o colega ali na revisão. Em vez de eu pegar mais trabalho para eu fazer, eu vou sentar com o meu colega, vamos ali revisar aquela minuta, vamos assinar para a gente concluir esse processo. E assim eu estou trabalhando no gargalo. Outro aspecto que o Kanban traz para trabalhar os estoques, trabalhar o gargalo, é limitar o trabalho em progresso. O que é limitar o trabalho em progresso? O WIP, Work in Progress. Se eu limito o trabalho em progresso, eu gero mais cadência. O mais que pareça não trazer celeridade, vai trazer celeridade para o seu processo. Por quê? Porque eu vou evitar os estoques. E aí, o que eu faço? No meu caso aqui, a gente tem um exemplo que a gente limitou a um cartão por coluna. Então, e a gente só limita o trabalho em progresso. Progresso são aquelas 2 colunas ali de execução, né? Que eu estou fazendo alguma coisa. É entre o a fazer e o concluído. É tudo que está entre a fazer e concluído meu trabalho em progresso. E aí, nesse caso aqui, o IP está limitado a 1. Por quê? Porque eu estou falando de um teletrabalhador, estou falando do meu quadro pessoal, do meu quadro em casa, né? E aí, eu sou só uma pessoa, então não vou poder estar fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo, né? Não vou estar podendo lá redigindo minha minuta e lavando louça ao mesmo tempo, né? Então, eu limitei aqui o trabalho em progresso a 1. Eu só vou estar fazendo um trabalho por vez. E aí eu só vou também lá aguardando revisão, eu só vou mandar uma minuta por vez para o meu colega revisar. Ah, tá, mas e se ele não revisar? Ele está sendo gargalo no seu processo. Então, em vez de eu pegar mais trabalho para fazer, eu vou lá no meu colega, vamos aqui sentar um minutinho, vamos revisar e vamos terminar isso daqui, que a gente está gerando cadência. Estou entregando o processo lá, estou entregando e publicando o despacho no processo. Outro aspecto importante dentro do processo do Kanban, que a gente precisa estar atento, é como que eu leio o meu quadro Kanban. Eu vou sempre ler o meu quadro Kanban da direita para a esquerda. Por quê? Porque eu preciso parar de começar e começar a terminar. Isso é um mantra. Isso tem que estar o tempo inteiro na sua cabeça. O tempo inteiro no seu dia a dia, no seu trabalho. Pare de começar e comece a terminar. Se eu paro o que eu estou fazendo e começo uma outra coisa, eu estou estocando. E aquele primeiro trabalho que eu comecei e não terminei, ele vai ficar lá parado no estoque, vai ficar lá na fila. E quando eu for retomar esse trabalho, será que eu vou ter que voltar um pouquinho para entender um pouco o processo, para poder continuar a redigir aquela minuta? Será que eu vou ter algum desperdício aí? Será que eu vou ser eficiente se eu ficar parando toda hora e começando de novo? Então, assim, para isso não acontecer, dentro do Kanban, a gente tem esse princípio de estar sempre olhando para as colunas mais à direita, porque elas estão mais perto de entregar o valor. Então, se eu estou ali com um acúmulo de minutos ali para o meu colega revisar, se eu estou no caso de processos de contratação, por exemplo, muitas vezes a gente tem dependência com outras áreas, né? E aí o processo fica ali parado com a outra área. Então, o que eu posso fazer para a gente ter cadência e entregar valor, né? Ele está lá na coluna ali aguardando revisão da área X. Eu vou lá no colega da área X e falo, colega, vamos revisar aquele TA lá? Vamos terminar ele? Vamos sentar aqui, vamos fazer juntos? Vamos terminar isso agora? Dá para a gente fazer? Dá para eu te ajudar? Então, é um princípio que também traz aquela questão da colaboração, né? Da gente colaborar com o outro para poder entregar o valor. E aí, lembra lá daquela raia de urgências
essa raia de urgências no quadro Kanban, no Kanban, ela é conhecida como expedite. O que significa o expedite? Dentro do meu processo, eu estou lá redigindo minhas minutas e, de repente, aparece um processo urgente. Aí, o que eu faço, né? O Kanban falou para eu não parar para eu parar de começar e começar a terminar. Mas chegou um processo urgente, não tem o que fazer, gente. Tem que parar o que tá fazendo e ir lá trabalhar aquele expediente, né? E aí, no Kanban, tem uma historinha que eu ouvi até no curso de KMP1 que eu fiz. Lá no sistema Toyota de produção, eles têm um botão vermelho no meio da fábrica, lá, um botão enorme no meio da fábrica escrito Stop the Line. O que significa isso? Certa vez um engenheiro está lá trabalhando no carro e ele é responsável por testar o vidro elétrico, né? O funcionamento do mecanismo lá do vidro elétrico do carro. E aí ele foi tentar subir o vidro e o vidro não subia. Tinha um defeitinho lá naquele carro, né? E aí ele ficou, será que eu aperto, será que eu não aperto o botão vermelho, será que eu aperto, será que eu não aperto? Aí ele falou, não vou deixar o carro, né? O sistema Toyota de produção tem alta qualidade, então não vou deixar o carro passar com esse problema aqui no vidro. Aí o engenheiro foi lá e apertou o botão vermelho, Stop the Line, parou na hora a produção, parou toda a produção e todos os engenheiros foram até aquele carro para identificar qual era o problema, resolveram o problema, agradeceram o engenheiro por aquilo, porque o carro foi entregue com o vidro funcionando, eles corrigiram aquele problema e mantiveram a qualidade, né, da Toyota. E um diretor da Toyota veio lá de uma outra cidade, de helicóptero, e foi até lá parabenizar esse engenheiro na fábrica por ter apertado o botão Stop the Line. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco o quanto o japonês valoriza essa questão da qualidade e das urgências, né? No caso de software, a gente, muitas dessas urgências, elas vêm em forma de correção de erro, de bug, né, no sistema. E aí, o Kanban também diz que você tem que trabalhar essa urgência até o final dela para depois voltar para as suas tarefas originais planejadas. E aí, gente, não sei se deu para perceber, mas o Kanban, ele trabalha muito com o conceito de produção puxada. O que é a produção puxada em relação à produção empurrada? A produção puxada é esse rapaz que está aí embaixo da imagem mais à direita, pegando ali da pilha de processos ali do rapaz, pegando ali o processo para trabalhar. Por quê? Porque ele tem capacidade disponível, porque o work in progress dele lá, o WIP dele, está permitindo, a coluna dele tá vazia, ele pode mover um cartão para redigir uma nova minuta naquele processo. Então, ele está ali pegando mais trabalho para fazer porque ele tem capacidade disponível para isso. E não porque o chefe dele está empurrando ou porque o colega dali do lado está empurrando ou jogando por cima do muro trabalho para cima dele, enquanto ele tem uma pilha de processos para fazer e ele ganha mais um processo para fazer, né? Então, assim, a diferença da produção empurrada e da produção puxada basicamente é isso. Eu vou puxar trabalho para mim, eu vou puxar trabalho da etapa anterior se eu tiver capacidade disponível para isso e se o meu WIP permitir, o meu Work in Progress permitir. E aí aqui eu trago um outro vídeo que é desse colega Rodrigo Toledo. O Rodrigo Toledo, ele foi meu professor de Kanban e ele é um dos caras referências em Kanban aqui no Brasil. Ele trabalha diretamente com o David Anderson, ele é um dos discípulos do David Anderson dos Estados Unidos. Ele ministra cursos de Kanban fora do Brasil também.
E ele vai compilar aí tudo que eu falei e vai trazer de novo um mantra para vocês fixarem isso na cabeça, que é parar de começar e começar a terminar. Vamos lá ver o vídeo. Galera, vocês conhecem, claro, o método Kanban, né? E a gente tem falado sobre Kanban há muitos anos aqui no Brasil. Em especial no treinamento, eu gosto de contar uma história da criação do método Kanban. Então, o método Kanban foi criado pelo David Anderson em 2006, 2007 e é inspirado, claro, no sistema Toyota de produção, né? Naquela coisa Lean, Fabril. Só que ele teve uma sacada muito brilhante de como mapear exatamente aquilo que estava dando super certo lá no Japão, lá nos anos 70, 80, né? As fábricas japonesas superando as fábricas americanas, trazer esse modelo Lean para o trabalhador do conhecimento. A sacada do David Anderson foi entender que o segredo lá no Just in Time, né, japonês, tinha a ver com o controle do estoque. Então, empresas, né, fabris que usam o sistema Toyota, né, o Lean, eles fazem sempre um controle de estoque. Porque controlar o estoque é importante, porque o estoque é onde está o desperdício. Quando você tem muito estoque, você tem que ter espaço físico. Você tem que ter alguém gerenciando esse estoque. Você pode ter produtos lá que estão perecendo, né? E pode ter coisas que você fabricou e que você nunca nem vai usar. Então, o modelo de controlar o estoque, e é assim que acontece nas fábricas, controlam mesmo. Eles têm marcações nas paredes para fazerem controle. Ó, produziu até aqui, espera, a máquina fica parada até voltar a precisar, etc., né, para andar o sistema. No trabalhador do conhecimento, a maneira como o David Anderson, a sacada que ele teve para mapear isso para o trabalho do conhecimento, né, não é só software, inclusive, né, por isso que Kanban é usado também fora de TI, foi entender que o que é o estoque para o trabalhador do conhecimento. Estoque, para o nosso tipo de trabalho, é tudo aquilo que a gente começa e não termina. Comecei a fazer um trabalho, né? E parei para fazer uma outra coisa, eu estoquei isso na minha cabeça, né? Aí fui fazer aquela outra coisa, alguém me chamou, fui fazer outra, estoquei de novo. Aí eu estou fazendo aquela outra coisa, fui interrompido porque agora eu tenho que ir embora, depois eu continuo, você estocou de novo. Tudo aquilo que a gente começa a fazer e não termina, fica estocado. E todos os problemas que acontecem na fábrica, com os estoques físicos, acontecem também com o estoque mental. Eu tenho que ter espaço físico para caber tudo. Eu tenho que ter alguém gerenciando esse meu estoque. Pode ter coisa que eu estou fazendo que está perdendo valor, está perecendo. E pode ter coisa que eu esteja estocado aqui e que nem nunca vai usar. Então a sacada estava em controlar a quantidade de coisas que a gente começa e não termina. Por isso que a frase principal do Kanban é: pare de começar e comece a terminar. Como isso se traduz no dia a dia de um time? A gente controla o WIP, a gente limita o WIP. O WIP é Work in Progress. A gente vai lá e bota um número, né, a quantidade máxima de coisas que a gente pode estar fazendo ao mesmo tempo como time. Esse é o nosso controle de estoque. Essa sacada abriu porta para um monte de coisa que hoje, né, a gente chama de método Kanban, né, o Kanban com K maiúsculo. Então, pessoal, voltando aqui, o Rodrigo Toledo fez um compilado aí dos principais fundamentos do Kanban, mas eu destaco a questão, por a gente ser trabalhador do conhecimento, né, ele fez uma explanação bem clara sobre isso. Não quer dizer que por a gente ser trabalhador do conhecimento a gente não tem que se preocupar com a questão do desperdício, né, e o estoque o controle do estoque está intimamente ligado ao controle do desperdício, a evitar o desperdício dentro do processo, né? Então aí vocês podem me perguntar: gostei desse negócio do Kanban, eu quero implantar lá na minha unidade, como é que eu faço? Eu elenquei aqui 6 passos para vocês
para quem quer começar a usar o Kanban, né? Primeiro, comece expondo o seu fluxo de trabalho atual, sem nenhuma alteração. Coloca lá na parede ou no sistema Kanban eletrônico que você costuma usar. Eu vou até falar das ferramentas eletrônicas de Kanban daqui a pouco, mas coloca o seu fluxo visível, põe o fluxo da sua unidade visível. Se você não tem ideia muito bem de como colocar o trabalho visível, comece ali pela lista de coisas a fazer, fazendo e feito. Cria aquelas 3 coluninhas lá. E limite o teu trabalho em progresso, limite o teu WIP. Limitar o WIP, para começar, eu recomendo limitar o WIP a partir da sua capacidade produtiva na unidade. Se você tem lá, suponhamos, que você tenha 4 pessoas na sua equipe, comece com o WIP de 4 pessoas, né? Porque no máximo você vai ter cada um com uma tarefa, né? Simultaneamente. Mas o ideal é reduzir esse trabalho em progresso, reduzir esse número. Então, trabalhar para que você reduza esse número para você ter uma cadência maior dentro do teu processo. Ainda que você tenha que colocar 2 pessoas trabalhando juntas, como aquele exemplo que eu dei lá, coloca o colega que revisa junto com o que produz, e o que produz o que revisa já vai revisando enquanto o outro produz, né? E aí, assim, você vai ter o seu trabalho em progresso reduzido e você vai ter uma eficiência maior, você vai estar entregando mais valor. Gerencie o seu fluxo. Como que eu gerencio o fluxo? Existem métricas específicas do Kanban, não vou entrar muito em detalhes, porque é um mundo de métricas para explorar, mas tem muita literatura a respeito. Mas se você começar medindo a quantidade de cartões que você entrega por semana na sua unidade, por exemplo, você já tem uma métrica. Da semana seguinte eu evoluí mais X cartões, minha equipe está entregando mais, ou não, caí, porque teve servidor de férias ou ausente na minha unidade, gerou esse impacto aqui. Então, as métricas, elas ajudam muito a entender se o processo está sendo eficiente ou não. Implemente feedbacks diários, né? Que são aquelas famosas reuniões diárias, né? Que vocês falaram muito no fórum, muitos falaram que já usam, implementam nas suas unidades. Isso é fundamental. Comunicação para as práticas ágeis é fundamental, é um dos pilares básicos. No Kanban, a reunião diária é chamada de stand-up meeting. Stand-up meeting nesse momento atual, né, não está sendo muito possível, mas a gente faz reunião remota diária para fazer essa comunicação. Torne as políticas do processo explícitas. O que quer dizer isso? Durante as transições, eu vou sair, só vou mover meu cartão daquela coluna aguardando revisão para concluído se o despacho a minuta tiver sido revisada e assinada. Então, esse é um critério, essa é uma política. Ou eu tenho lá um checklist que precisa ser ser todo checado para poder passar aquela tarefa, dar aquela tarefa como concluída, ou passar aquela tarefa para a próxima etapa. Implemente melhorias no seu processo constantemente. Então, o Kanban tem uma técnica também que diz que dê 2 passos atrás, né? Falando de um quadro físico, dê 2 passos para trás, olhe para o seu processo, dê 2 passos para trás, olhe para o seu Kanban e veja onde estão os gargalos, onde está tendo desperdício, onde eu preciso atuar, onde eu preciso melhorar, né? E as métricas, elas ajudam muito nesse processo também de análise se as coisas estão indo bem ou não. E falando de melhoria, a gente tem também, oriundo lá do sistema Toyota de produção, né, os japoneses sempre na vanguarda, o método Kaizen. O Kaizen, ele basicamente traz aspectos para melhoria contínua dos processos. Ele, junto com o Kanban, ele é muito eficiente, e em qualquer processo também,
ele preconiza que você deve reunir, engajar toda a sua equipe para que avalie o processo de trabalho atual e planeje pequenas mudanças, porque sempre tem como melhorar, né? Sempre há perspectiva de melhora, um processo nunca está perfeito. A gente tem sempre perspectiva de mudança, mas as mudanças, o ser humano ele tem dificuldade para lidar com mudanças, né? E o Kaizen, o que ele traz? Ele traz o aspecto de você fazer pequenas mudanças, baby steps. O que significa isso? Você não vai fazer uma mudança muito disruptiva. Você começa devagar. Você vai implantar o Kanban, começa devagar. Reúne a tua equipe, engaja a tua equipe nessa mudança. E faz uma pequena etapa, implanta ali o quadro simples, vai evoluindo aos poucos. Então, e é importante, evoluiu, mede. Foi bem sucedida essa mudança? Então, aí eu passo para a próxima, vamos planejar a próxima mudança. E assim vai sucessivamente em pequenos degraus, né? Faz a mudança, estabiliza, parte para a próxima mudança. É basicamente isso que o Kaizen preconiza, tem uma literatura extensa a respeito, né? Mas é muito bacana de se implementar junto com o Kanban. E aí, aqui para ilustrar, gente, já trazendo para dentro do TJ, como é que essas coisas estão funcionando, né? Primeiro, eu fiz 2 workshops até o momento de Kanban com Lego. Os itens do backlog, o pessoal pode experimentar a execução do processo por meio do Lego. O pessoal construía os itens de backlog com pecinhas de Lego. Foi uma dinâmica muito divertida, eles puderam experimentar todo o processo do Kanban, montar o quadro Kanban, levantar as principais métricas. Foi bem bacana esse workshop. Eu já fiz 2 desses no tribunal. E aqui, antes da Covid, gente, esse era o quadro do escritório de projetos, é o quadro raiz, né, na parede. Qual que é a vantagem de um quadro na parede em relação a um quadro eletrônico, numa ferramenta que existem várias, eu vou mostrar para vocês. O quadro na parede, ele traz o aspecto psicológico, didático, você está sempre olhando ali para ele, faz as reuniões diárias em frente ao quadro, está sempre fazendo ali as mudanças, adaptações. Sempre que a gente começa um cartão, a gente começava um cartão lá nesse quadro físico do escritório, a gente escrevia uma descrição breve, colocava a data de chegada daquele cartão no nosso backlog, data de início e data de término, para a gente coletar métricas no final, para saber quantos cartões a gente estava concluindo por semana. E um aspecto importante também nesse processo de implantação do Kanban, e no quadro físico a gente fazia usando essas etiquetinhas pequenas com o nome de cada um de nós, que a gente chama de avatar. Quando eu vou começar uma tarefa, no sistema puxado, eu vou pegar aquele cartão e colocar na coluna fazendo e vou colocar meu avatar, porque eu estou me comprometendo em executar aquela tarefa, e não alguém tá empurrando aquela tarefa para eu executar. E tanto no quadro físico quanto no eletrônico também é possível colocar o avatar, você colocar seu avatar naquela tarefa, dando publicidade a toda a equipe que você está se responsabilizando por executar aquela tarefa. Isso é muito importante também dentro do processo. E aqui a gente tinha várias raias, né? A gente tinha raias por demandante, a gente tinha o famoso expedite lá no topo do quadro. Em função da pandemia, né, a gente teve que mover nosso quadro da parede para uma ferramenta. Vou começar aqui falando rapidamente de algumas ferramentas. A gente usa o GitLab nas áreas de desenvolvimento de software, de infraestrutura aqui da TI. E ele tem uma versão free que a gente está usando no tribunal, mas ela é um pouco limitada em relação ao aspecto de gestão de projetos
ágeis. Ela é uma ferramenta que ela é voltada mais para o aspecto de DevOps, que é desenvolvimento ágil. Então, a gente está usando, mas a gente está experimentando e testando outras ferramentas também, que é o caso do Gira Software. O Gira Software é outra solução que ela é gratuita até 10 usuários. Aqui a gente está com 3 projetos rodando lá no Gira Software, a gente está testando, usando o Kanban. Um desses pequenos projetos é a construção do termo de execução descentralizada, que é uma parceria com o IBICT e o pessoal lá da primeira vice-presidência. Então, aí a gente estruturou esse Kanban aqui no Gira Software. Outra ferramenta que é também gratuita, que é bastante conhecida, acho que a maior parte das pessoas conhecem bem, fazem referência à ferramenta eletrônica de Kanban, associando ao Trello. Para a elaboração do plano diretor de TI de 2020, todo o processo a gente rodou usando o Kanban no Trello. A gente usou o Trello para estruturar as tarefas para executar esse plano diretor de 2020. É outra alternativa de ferramenta, ela é gratuita. E eu trago um case aqui, gente. A gente tem vários, se vocês pesquisarem, vários órgãos, iniciativa privada usa muito o Kanban. Tem vários cases de sucesso. Eu posso citar aqui o case do PagSeguro. O Itaú utiliza também o Kanban. Várias instituições privadas usam o Kanban, inclusive para nível estático e estratégico. E aí, em órgãos públicos, eu queria destacar aqui o TRT do Ceará. A gente conheceu lá o Jonathan, que é diretor de TI, ele até já esteve no tribunal ministrando cursos de abordagens ágeis. Ele alavancou a transformação ágil lá no TRT do Ceará, fazendo uma adaptação dos frameworks para uma linguagem mais acessível para unidades que não são de TI. E aí ele foi ganhando terreno lá dentro do TRT e ele conseguiu que a unidade de folha de pagamento lá, o setor de folha de pagamento, por exemplo, né, tem outras unidades que estão usando práticas ágeis lá, mas o pessoal da folha de pagamento o processo deles está rodando no Kanban, lá no Trello. Então, eles têm lá essas etapas pendentes, pactuados por semana, eles fazem planejamento semanal, eles colocam as prioridades, rótulos de prioridade nos cartões, nas atividades. Então, o pessoal deu depoimento, inclusive até trouxe alguns dos depoimentos. Esse é o Jonathan, ele tem uma página que chama Eu na TI, e ele é lá o diretor da divisão de TI lá do TRT do Ceará. E aí, olha quantos depoimentos a gente tem aqui, alguns dos exemplos, né, de áreas que estão usando as abordagens ágeis. O setor da folha de pagamento, eles citaram a notória melhoria na produtividade, dentre outros aspectos de melhoria no processo. A Secretaria de Controle Interno deles também está usando as abordagens ágeis, e aí eles destacaram aqui melhor aproveitamento do tempo, maior integração da equipe, e também um gabinete de desembargador lá, do desembargador Cláudio Carneiro, também está usando as práticas ágeis. Aí eles destacaram que com as práticas ágeis eles conseguiram reduzir o estresse para cumprimento de metas, visualizar claramente, né, a visualização clara das metas, maior transparência, enfim. Eu trouxe esse exemplo apenas para ilustrar, mas vários órgãos, a STF usa, a TCU usa abordagens ágeis fora da TI também. E aí, a gente vai entrar agora num aspecto mais voltado para agilidade em relação aos produtos, né? Aos serviços e produtos, e pegando um gancho na questão do Lean, da simplicidade, né, de evitar desperdício. O Steve Jobs disse que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Então, esse aspecto é importante para a gente considerar quando a gente pensa em soluções muito rebuscadas para os problemas, né? E aí,
Uma outra abordagem ágil que a gente vem usando aqui na TI é a Leanception, que foi criada por esse cara aqui, o Paulo Caroli. O que quer dizer a Leanception? A Leanception ela é um conjunto de dinâmicas para alinhar as pessoas, os stakeholders, todas as pessoas envolvidas naquele projeto, naquela solução, para se alinhar em torno dos problemas que precisam ser resolvidos, para agregar valor e para construir o produto certo. Então, quando ele diz aqui que o mundo ágil descartou os longos períodos de análise prévia ou planejamento, né, mas reconhecemos que há valor em começar algo com o senso de direção inicial, quer dizer que lá naquele aspecto tradicional de gestão, lá do que eu falei no começo, né, de um ciclo único de planejamento bem denso no começo, né, na perspectiva ágil, muitos acham que esse planejamento foi abandonado, quando na verdade não, a gente está o tempo todo replanejando, né? A cada ciclo a gente está replanejando, todo tempo a gente está replanejando e revisitando esse planejamento. E o que a Leanception traz de benefício? A gente alinha todas as pessoas envolvidas sobre o problema que está sendo resolvido, qual o produto ou serviço certo para resolver aquele problema. Né? Então, a gente leva todo mundo, todas as partes interessadas ali a pensar, né, a estar na mesma página, a pensar, a refletir sobre o produto e serviço certo a ser desenvolvido. E outro aspecto que a Leanception traz, que vocês vão ouvir falar muito sobre ele, que é o MVP, ou mínimo produto viável. O que quer dizer isso? Aqui nessa ilustração aqui à esquerda, a gente tem um exemplo ali clássico. Numa construção linear, suponhamos que o meu problema, qual que é o meu problema? Qual que é o problema que eu quero resolver? Eu quero ir aqui do tribunal até ali no Buriti. Tá, para eu ir do tribunal até o Buriti, eu posso ir de carro. Tá, para construir um carro, na construção tradicional, linear ou cascata, a gente vai constrói a roda, depois coloca as rodas no chassi, e assim vai até ter o carro completo, né? Mas, na perspectiva de mínimo produto viável, a gente tem uma outra visão. Para resolver o meu problema, qual é o mínimo que eu preciso entregar para resolver esse problema? Se eu tiver um skate, eu consigo ir daqui até o Buriti? Consigo. Mas a minha experiência vai ser a mesma do que se eu for de carro? Não, mas eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, vou conseguir resolver o meu problema, né? Da mesma forma que na analogia sobre cortar grama. Eu preciso cortar grama, é o meu problema. Aí, na primeira etapa do meu projeto, eu posso ter um tesourão. Eu vou cortar grama? Vou cortar. Né? Eu vou ter meu problema resolvido. Mas não vai ser exatamente aquela experiência de ter ali um carrinho digital com inteligência artificial que vai estar cortando a grama sozinho. Mas, de novo, trazendo aquele aspecto da simplicidade e entregar o maior valor primeiro, que é o que a Leanception traz. Isso vem de uma perspectiva chamada Lean Startup. Isso vem do Lean Startup. E aí, outro exemplo aqui para clarear um pouco melhor para vocês, o bolo, né? Qual a experiência de um bolo de aniversário, por exemplo? Numa construção linear, eu vou ali construir camada por camada desse bolo e só quando eu estiver lá no final do bolo, nesse caso aqui tem pouca cobertura, mas só lá quando tiver a cobertura que eu vou conseguir, numa fatia desse bolo, experimentar, ter a experiência completa do bolo, né? Ao passo que se me entregarem um cupcake com o mesmo recheio, com o mesmo bolo, com a mesma cobertura, com uma pequena entrega, eu já vou poder experimentar um pouquinho do que vai ser aquele bolo ali que eu vou adquirir ali, um bolo de aniversário, né? Então, assim, o MVP é muito isso, é uma pequena fatia do produto ou do serviço que já me entrega valor, já me resolve o meu problema.
E na Leanception, qual que é o objetivo final? A agenda, a Leanception tem uma agenda com uma série de dinâmicas, e essa agenda, no final dela, a gente tem o projeto estruturado nesses MVPs, por ordem de maior valor a ser entregue, né? Então, aí pensando em resolver o problema, como resolver o problema com uma pequena fatia de produto ou serviço. E para isso, a gente tem uma série de técnicas e ferramentas dentro da Leanception, e a gente teve que fazer uma adaptação das dinâmicas para a realidade do tribunal, porque a gente não tem ali uma semana inteira, manhã e tarde, disponível para reunir todas as partes interessadas, muitas vezes até magistrado, para pensar o produto ou serviço, né? Então, a gente adaptou, a gente chama de Pocket Inception, a gente teve que cortar algumas etapas da Leanception, mas a gente percebeu que a gente não perdeu muito em cortar essas etapas, a gente adaptou algumas etapas também, e a gente consegue fazer uma Leanception em 2 dias no máximo. E aí, eu trouxe alguns exemplos de Leanception que a gente já fez com outras áreas, outras unidades, né? O escritório de projetos, ele faz a facilitação da Leanception, né? A gente faz todo o planejamento, a gente prepara e executa, né? Faz a moderação durante as dinâmicas. Essa Leanception aqui é uma Leanception que a gente fez para o pessoal do RH, para pensar a nova proposta de desempenho dentro do novo projeto de gestão por competências. Vai ser desenvolvido um novo sistema, está sendo desenvolvido um novo sistema, a gente até está prestando consultoria lá para a equipe. Para desenvolver esse sistema, para pensar o problema e estruturar o projeto em entregas, a gente fez essa dinâmica com eles. E aí aqui, com esse fundo ciano aqui, verde, enfim, a gente tem a Leanception do projeto chamado RDC Arc, Repositório Digital Confiável, que é uma parceria do tribunal com o IBICT. Para estruturar esse projeto, a gente também fez uma Leanception, e para a maioria dos projetos de software, a gente faz essa reunião de alinhamento nesse modelo Leanception. Aqui no quadrinho à direita, a gente estava facilitando a Leanception do projeto de precatórios, do SAPRE. Tinha o pessoal da Procuradoria-Geral do DF, magistrados, servidores, a equipe técnica, todos nessa sala reunidos para pensar os problemas e as soluções para resolver esses problemas. E aqui um exemplo da Leanception que a gente fez, que não tem a ver com um produto de software. É uma Leanception que a gente adaptou para a escola, que a escola tinha necessidade de alinhar as pessoas em torno de uma proposta de solução para a trilha de líderes. E a gente usou as dinâmicas da Leanception, a gente rodou Leanception com a escola, e foi uma experiência bem, bem bacana também. E validou a hipótese de a gente poder adaptar o método para outras realidades, né? Que é esse o propósito do mindset da agilidade, a gente adaptar os frameworks para a nossa realidade. E aqui, recentemente, na semana passada, a gente fez uma Leanception remota. A Leanception remota não tem a experiência da Leanception presencial, é bem diferente, né? Na Leanception presencial, a gente traz até um lanchinho, balinha, é um momento descontraído, mas a gente conseguiu reproduzir um pouquinho dessa descontração no ambiente remoto também. Foi bem, bem bacana, tinha mais ou menos 30 pessoas, era muita gente para uma oficina remota. Foi a primeira vez que a gente usou essa dinâmica remotamente. A gente deve fazer uma na próxima sexta-feira também com a equipe da Vara de Executivos Fiscais. E a gente usou uma ferramenta e um template lá do Paulo Caroli,
que essa ferramenta se chama Mural, é uma ferramenta de construção colaborativa remota, e a gente tem todas as dinâmicas, todas as etapas, todos os boards aqui representados nesse template. A gente foi trabalhando com grupos, pequenos grupos, e o grupo principal lá na videoconferência, usando o Zoom. A gente foi trabalhando as etapas com tempos definidos, né, para a gente discutir os problemas relacionados à integração do sistema Conciliações com o PJE. E a gente ainda não concluiu, porque a gente fez só a primeira etapa, falta a segunda etapa da Lean Inception, porque era muita gente, muitos problemas, né, envolvidos. Para alinhar todo mundo demora um pouquinho. Mas foi uma experiência muito bacana. E aí agora vamos começar. Esse é o Paulo Caroli, vamos conversar um pouco sobre o Scrum. O Scrum é outro método ágil que é muito conhecido e há quem diga que é somente aplicável à TI ou a desenvolvimento de produtos de software, mas vocês vão ver aqui no vídeo do Caroli que tem outras aplicações também para o Scrum. Scrum é a metodologia ágil mais famosa, super simples e super efetiva. Ela é baseada no conceito de sprint, o que mantém uma cadência, um sprint geralmente de 1 a 2 semanas, e com isso o time mantém a cadência de trabalho. Tudo começa com uma sprint planning, que o time decide qual é a meta desse sprint e que itens de trabalho a gente se compromete a fazer nessa sprint. Termina com uma sprint review, que você verifica como é que foi o andamento dessa sprint e onde é que a gente está nesse trabalho que a gente se comprometeu. Durante a sprint, todo dia o time faz uma daily scrum, onde eles falam, tá, o que eu trabalhei ontem, o que eu vou trabalhar hoje, se eu tenho algum problema, e o time se ajuda mutuamente. Na duração da sprint, o time vai fazer uma retrospectiva, que é para fazer a melhoria contínua do trabalho em equipe, e também uma reunião de refinamento. Essa geralmente é mais próxima ao final da sprint, onde o time olha para o backlog do produto, ou seja, aquilo que eles têm que trabalhar como um todo, e refinam para ver o que pode ser feito para a próxima sprint. Scrum é útil em todos os lugares. Eu já vi Scrum sendo aplicado em hospital, em casamento, na obra lá de casa a gente usou Scrum. Pode usar em tudo, não é só de software. Bom, gente, o Caroli, ele resumiu o que é o Scrum, né? Então, o Scrum, ele foi criado aqui pelo Ken Schwaber e o Jeff Sutherland. Eu coloquei lá no material pré-webinar o Scrum Guide, né? Que é a espécie de cartilha do Scrum. Ali estão compiladas as boas práticas e as referências, né? A respeito do método. Mas, basicamente, o Scrum tem esses 3 pilares, que é a transparência no processo, né? A comunicação constante, os feedbacks contínuos, trazer o cliente para perto, todas as partes interessadas envolvidas desde o princípio, a adaptação a cada ciclo Scrum, todo o processo é revisto, pode ser revista até essa a entrega de valor daquele produto ou serviço, se está atendendo às necessidades, está resolvendo o problema do cliente, e aí poder adaptar o curso sem haver muito desperdício, né? Muito diferente de você chegar ao final lá de um ano, olhar para aquele produto que foi desenvolvido e observar que ele não atende às necessidades, né? O desperdício é muito maior. E a inspeção constante, né? Como a gente tem a reunião de review, e o planejamento constante, a gente está sempre revisitando o que foi planejado, se a gente está indo no caminho correto, né? E a inspeção do próprio processo também para promover a melhoria contínua. Esses são os papéis do time Scrum. Uma equipe Scrum, ela basicamente é composta por um Scrum Master, que ele é o facilitador, ele é o cara que conhece a prática ágil, é o cara que vai estar ali blindando a equipe de aspectos que atrapalhem o bom andamento do trabalho, né?
E ele é o guardião do método Scrum também. Ele vai estar ali buscando sempre trazer os aspectos da agilidade para dentro da equipe. O Product Owner é o cara que faz a ponte com a equipe, com o negócio. Ele é o responsável por priorizar também as tarefas, né? O que é mais importante, o que entrega mais valor primeiro. Ele é o contato entre a área de negócio e o Dev Team. O Dev Team é a equipe que vai desenvolver aquele produto ou serviço. E esses papéis, eles não são prescritivos, ou seja, eles pode ser variado, mas o que recomendam os especialistas é que, se você vai usar o Scrum pela primeira vez, que você utilize ele by the book, que é o quê? Você siga as práticas lá recomendadas, então esses papéis deveriam estar presentes. Outro aspecto importante que diz as boas práticas é que um time Scrum ele tem que ter entre 4 e 9 pessoas, nem menos nem mais. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos ciclos e das cerimônias. Então, como o Carol falou, a gente tem ali uma série de tarefas, uma série de atividades para desenvolver, que é o chamado conhecido Product Backlog, que no caso de software é uma lista de funcionalidades, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que vocês podem rodar o Scrum com outras perspectivas que não software. E aí, a primeira etapa, esse time Scrum faz uma reunião de planejamento para desse Product Backlog, destacar aquilo que eles conseguem e devem entregar para atender a meta proposta para aquele ciclo de 2 semanas. Então, eles destacam lá daquela lista de tarefas o que eles vão executar durante 2 semanas para entregar valor para o cliente. Então, os ciclos podem ser de 2 a 4 semanas, mas no tribunal, pela experiência, a gente convencionou usar 2 semanas. E o time diariamente se reúne para verificar cada um se manifesta sobre o que fez no dia anterior, o que vai fazer naquele dia e se tem algum impedimento, algum problema para executar a sua atividade no dia. E ao final das 2 semanas, ocorre uma reunião de revisão para que seja avaliado o incremento do produto. O cliente vem experimentar aquilo que foi entregue para avaliar se realmente atendeu a meta, se realmente atendeu o propósito, se resolveu o problema dele. E ao final dessas 2 semanas também sempre acontece uma reunião de retrospectiva, que é uma reunião de feedback a respeito do processo, como se deu o processo nas 2 semanas, né? Uma reunião que a equipe vai avaliar o que deu certo, o que não deu certo, e para poder fazer uma melhoria contínua. E aí, fazendo aqui um paralelo, saindo um pouco do software e fazendo um paralelo com outras atividades aqui no tribunal, né? Como é que eu poderia rodar o Scrum? Suponhamos que a gente tenha ali um mutirão para tocar, uma meta para ser alcançada. É possível estruturar ali uma lista de tarefas para alcançar aquela meta ou para concluir com êxito o mutirão e trabalhar ali, priorizar dessas listas de tarefas o que é possível executar com a equipe durante 2 semanas e cumprir as cerimônias, né? Fazer uma reunião de planejamento para separar essas tarefas priorizadas para executar em 2 semanas, fazer as reuniões diárias para que a equipe possa se alinhar e se comunicar, e fazer uma reunião de revisão no final do ciclo e a reunião de retrospectiva para avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Então, é só para ilustrar uma das possibilidades do Scrum fora do desenvolvimento de software. E também para ilustrar a aplicação do Scrum aqui no tribunal, nosso processo ágil de desenvolvimento de software do tribunal é baseado em Scrum, em Kanban também, e a gente tem aqui nessa etapa inicial do processo, não vou passar pelo processo todo, ele está disponível lá na intranet, na página do escritório de projetos, vai estar disponível no material, mas porque ele é basicamente aqui o Scrum. A gente tem só umas práticas principais aqui que estão em azul, como feedback dos usuários,
definição de meta, e práticas complementares aqui, como inspeção e adaptação, cronometrar cerimônias. E a Lean Inception, ela ocorre, aquela prática que eu acabei de explicar para vocês anteriormente, a Lean Inception aqui dentro do PDS, ela ocorre aqui nessa etapa 2, que é quando a gente faz o alinhamento de todas as partes interessadas e fazemos um planejamento inicial. Então, essas práticas já estão presentes aqui nesse processo ágil. E aqui a minha equipe lá do escritório de projetos, a gente faz reunião diária, a gente está fazendo reunião remota diária, a gente tenta fazer em 15 minutos, que é o time box recomendado, mas 15 minutos está difícil nessa pandemia, porque a gente tem muitos assuntos para alinhar e a gente também tem que se socializar, né, gente? A gente não tem aquele cafezinho mais para conversar, então a gente acaba se estendendo um pouquinho mais nas nossas reuniões diárias, mas a gente faz reunião todo dia, e cada um manifesta o que fez, o que vai fazer, e se tem algum impedimento, algo que precisa ser resolvido para que a tarefa seja executada, né? E aí aqui tem um videozinho de uma reunião de retrospectiva da minha equipe, foi a primeira que a gente fez remotamente. Vou passar aqui rapidamente e vou explicar para vocês. A gente usou o mural, eu deixei aqui no material para vocês, a referência, a gente usou o mural, mas tem outras ferramentas para esse fim, para retrospectiva. O Miro pode ser usado, ou FanRetro, que é específico para isso. Eu vou tirar o som só, porque o som não ficou muito legal. Mas vou explicar aqui para vocês. Basicamente, que a gente tem lá uma coluna de o que transcorreu bem, né? O que foi bom, o que não foi bom, e a gente tem uma outra coluna que vocês vão ver que representa as ações que a gente precisa executar para fazer uma melhoria para o próximo ciclo. Então, a equipe se reúne, a gente tem se reunido, a gente começou agora remotamente, mas a gente pretende fazer reuniões a cada 15 dias para traçar esse plano de melhoria para os próximos 15 dias. Embora o escritório de projetos a gente usa bastante o Kanban, a gente introduziu a reunião de retrospectiva que vem lá do Scrum para a gente poder fazer essas melhorias contínuas no processo, né? Então, basicamente, aqui cada membro da equipe vai colocando ali a sua perspectiva individual sobre o que precisa ser, o que transcorreu bem, o que não foi tão bem assim, que é um ponto de melhoria, né? Então, só para deixar aqui para vocês a perspectiva de que é possível fazer isso remotamente usando alguma dessas ferramentas aqui. Se alguém precisar de ajuda, a gente pode auxiliar. E aí que eu vou passar rapidamente, já para a gente ir concluindo, que já são 5h33, outra perspectiva que o escritório de projetos também trabalha, usando Design Thinking, são essas construções colaborativas. Então, para construir o nosso processo ágil de desenvolvimento de software, a gente usou dinâmicas e técnicas e ferramentas do Design Thinking, para a gente poder, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, pensar esse processo ágil de desenvolvimento de software. Então, não foi um processo imposto, né? Ele foi construído com a participação da equipe, né? Isso gera um engajamento maior, um senso de pertencimento, né? E aí, aqui outro exemplo de construção colaborativa usando outro formato, que é também baseado em Design Thinking, que é o World Café. A gente reuniu os gestores da TI para poder pensar a gestão de portfólio de projetos de TI. E a gente usou essas técnicas também e a gente conseguiu extrair bastante colaboração de todos os gestores. Foi bem bacana. Outra construção colaborativa que a gente fez foi a gestão de riscos de segurança da informação, né? Baseada na metodologia lá que a SCPG traz para nós, né? A gente construiu a matriz SWOT, a gente identificou os eventos de risco, as causas e consequências relacionadas aos riscos de segurança da informação com a equipe de TI. Foi bem bacana essa construção.
E baseado em Kanban também, está meio feinho aqui, esse feedback wall a gente já fez um upgrade dele, a gente já está usando uns quadros de vidro na parede aqui do corredor da CGTI. Para que serve esse feedback wall da CGTI? A gente fez ele em papel, inclusive, de propósito, para poder validar a hipótese se as pessoas iam se manifestar lá nesse quadro Kanban. Qual que é a ideia? Os colaboradores da CGTI, eles podem manifestar sobre o que eles curtem na CGTI, o que está indo bem na CGTI, o que não tá, o que eles não curtem, o que não está indo bem, que precisa ser melhorado, pontos de melhoria, né? E periodicamente o gabinete da CGTI passa avaliando essas manifestações e move para a coluna resolvendo, e eles colocam os post-its lá identificando quais as ações estão sendo tomadas para resolver aquelas reclamações ou questões que os colaboradores trouxeram, né? A gente fez, como eu falei, a gente fez o upgrade desse quadro, ele já está com um vidro aqui no corredor da CGTI. Ainda não tivemos tempo de pensar numa versão eletrônica, mas é possível também, que é bem tranquilo de implementar. E aí aqui outro case dentro do TJ, na gestão passada, na Secretaria-Geral, a Carmen nos convidou para poder trabalhar com eles o Kanban, e a gente construiu, eu fiz uma dinâmica com eles lá, a gente construiu uma primeira versão do quadro. E aí eu peço que vocês aumentem o volume, porque a Carmen vai dar um depoimento aqui dela sobre a experiência sobre o Kanban, só que o áudio não ficou muito bom, mas eu espero que vocês consigam ouvir. Desculpa, deixa eu dar start aqui no vídeo. Eu trabalho na Secretaria-Geral do TJDFT. E lá a gente tem muitas temáticas para acompanhar, porque são muitas unidades subordinadas da Secretaria-Geral do Tribunal. Então, temos obras, tecnologia, predial, são várias unidades, vários assuntos, e a gente tem que sempre estar por dentro de todas as atividades. Então, a gente pensou em chamar os escritores de projetos, não sabemos, a gente chamou. Aí o escritório de projetos nos ensinou esse método, a trabalhar com esse método do Kanban. E aí foi uma maravilha. Aí tem o backlog, tem o que está fazendo, tem o que vai fazer, tem o que ainda não fez, mas vai fazer. Então, assim, para trabalhar em equipe foi ótimo, foi uma maravilha. A gente ficou muito feliz com esse método. Realmente ele agilizou bastante as coisas. A parede fica colorida, cheia de post-it. Aí o povo vem e fala, vai acabar com as árvores. Aí a gente fala, não vai acabar com as árvores, a gente planta mais. Mas esse método é muito bom, mexeu com o psicológico das pessoas, foi muito importante para a nossa secretaria. Então, era isso que eu tinha para falar. A Carmen sempre muito divertida muito divertida e espontânea, né? Ela quis deixar esse depoimento de uma forma mais descontraída. E aí aqui, gente, para a gente caminhando para o fim, também eu trouxe um exemplo para vocês, está meio bagunçado, mas esses são 2 Kanbans que eu fiz lá em casa. Esse à direita fica na frente fica na frente da minha cama lá, eu fico olhando para ele o tempo inteiro, e eu vou, em vez de estocar na minha cabeça, eu coloco lá, sempre que eu tenho alguma tarefa para fazer, eu coloco lá no meu Kanbanzinho. Meu esposo fica bravo porque eu fico olhando para ele, eu fico estressada às vezes, mas não fico não, eu fico me desestressa por saber que está lá e eu vou lembrar de fazer. E aí, na pandemia, eu também improvisei um Kanban lá com as crianças, com o meu esposo, né? Porque a gente tinha muita atividade para fazer, né? Doméstica. E aí, eu tentei engajá-los para me ajudar e para eles perceberem também a quantidade de coisas que eu tinha para fazer, né? Que tinha que me ajudar. E aí, eu fiz até um gamezinho com as crianças. Funcionou bem no início, agora está precisando dar um up lá com as crianças. Mas só para mostrar para vocês que é possível também aplicar o Kanban em casa, né? E aí, aqui, para ir caminhando para o fim também, eu vou deixar essa reflexão, que o Klaus Leopold, que é esse cara aqui, ele trouxe essa reflexão que a implementação de métodos ágeis é um meio, não um propósito.
para alcançar a agilidade empresarial, que é o Business Agility. O que quer dizer isso, né? Dizer que está usando o Scrum, está usando o Kanban, na realidade é o que menos importa. O que importa mesmo é trazer essa cultura da agilidade para dentro da sua unidade, de se pensar simples, enxuto, evitar os desperdícios, trazer a transparência, inspeção constante, melhoria contínua. Esses aspectos são importantes, né? Os frameworks eles estão ali com um conjunto de boas práticas para auxiliar nesse processo, mas não se apeguem ao rito de uma forma muito formal, né? Porque não é essa a perspectiva. E aí, para a gente concluir, eu queria que vocês respondessem, já agora com essa minha explanação, com o material que vocês leram, respondessem essa enquete. Posso começar a aplicar amanhã, semana que vem, mês que vem, alguma das práticas ágeis que eu acabei de conhecer? Principalmente aquele pessoal que não teve contato ainda com a agilidade. Se sentiram encorajados a começar a usar algum aspecto da agilidade, seja uma reunião diária, uma retrospectiva? Alessandra, pode colocar a enquete para nós, por favor? Agora foi. Agora foi. Pronto. Oba, tá 100%. Tá 98%, tá 2%. Então tá razoável. Bom, gente, assim, a gente já está caminhando para o final. Eu espero ter conseguido trazer um pouco da noção sobre o aspecto das abordagens ágeis principais, né? Que a gente, inclusive, trazer alguns exemplos para vocês, que eu acho que muitos não devem saber que a gente está usando já há algum tempo, né? As abordagens ágeis. Eu espero, assim, poder contribuir para uma transformação ágil no tribunal. Porque, de fato, assim, eu sou uma entusiasta, não é à toa, porque eu venho da gestão tradicional e eu pude acompanhar o progresso e os resultados, né, desse processo todo, dos benefícios que a gente alcança com as práticas ágeis, o impacto que a gente gera nas pessoas, principalmente. Um impacto positivo delas se sentirem pertencentes mesmo da tomada de decisão, deles participarem das tomadas de decisão também nos processos. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga ter êxito, né, nessa transformação ágil, que também alavanca a transformação digital no tribunal. E aqui, ó, o resultado da enquete, 98% das pessoas disseram que sim, podem começar a aplicar. Eu fico muito feliz que apliquem e me deem feedback se possível, e se eu também posso contribuir de alguma forma, esclarecer alguma dúvida ou ajudar aí, eu e a minha equipe lá do escritório, ajudar nesse comecinho, né, no início da implantação da agilidade. E aí aqui eu vou deixar algumas leituras recomendadas. O livro do David Anderson, de Kanban, embora seja voltado para desenvolvimento de software, sempre faça analogia para o seu processo de trabalho, porque é possível acomodar em várias áreas do conhecimento. Esse livro do Jeff Sutherland, que é um dos criadores lá do Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Esse livro é muito bacana, é fantástico, ele traz uma série de relatos, né, de desafios que ele enfrentou e que ele conseguiu superar com o uso do Scrum. O Scrum Guide, que eu já tinha deixado como referência para vocês. O livro do Paulo Caroli, do Leanception. Ele detalha de uma forma bem didática as etapas. Esse livro de métricas ágeis aqui, ele traz as principais métricas para você fazer a avaliação do seu processo de trabalho usando as práticas ágeis. O Rethinking Agile, ele está aqui em inglês, mas já tem uma versão em português, do Klaus Leopold. Ele traz também uma reflexão e alguns exemplos de aplicação do Kanban escalado para os níveis táticos e estratégicos, o que deu certo, o que não deu. É bem bacana esse livro também.
E muito Ana, obrigado pela oportunidade.